Pronto atendimento começando aqui na sua rede Boa Nova de rádio. Muito obrigado pela audiência e você também poderá acompanhar, claro, pela TV Mundo Maior, porque assim você está vendo a gente lá, bem bacana. A equipe de segunda-feira, aliás, eu fiquei ausente algumas segundas, mas já estou de volta e eles estão aqui. César Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Bom ter de volta aqui conosco. Obrigado. Boa tarde, equipe. Boa tarde, telespectadores, ouvintes, internautas. Segunda-feira, é sempre um prazer estar aqui para dialogar com você. Boa tarde, Marcos Casella. Boa tarde, Alexandre. Bom retorno. Obrigado. Boa tarde, equipe técnica. E a você, caro ouvinte, caro espectador, caro internauta, que nos acompanha, que nos prestigia. Estamos aqui falando de vida, falando de Jesus, falando de doutrina espírita. E o Facebook que você acompanha a gente é o da rede Boa Nova de rádio. O César vai fazer a prece para a gente e já a gente dá início com as perguntas. Vamos então buscar por instante nos aquietarmos. Se possível, cerrar os olhos para se introspectarmos e nos voltarmos para o mundo espiritual superior. Nesse momento, através da prece, que é sempre a nossa amiga e companheira, buscarmos Jesus. Foi Ele mesmo que nos ofertou a prece e nos ensinou a orar. Para que nesse instante nós possamos rogar a Ele. Rogar a Ele por todos os nossos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, que estejam vivendo em dores, angústias e aflições. Na rogativa a Ele como irmão maior, mas principalmente como cuidador, que nesse momento o seu amor chegue até todos os seus irmãos que estejam em dor, que estejam em angústias, que estejam em aflições, na recordação de Deus nosso Pai, que disse que o seu amor cobriria a multidão de pecados. E que a paz do Senhor conosco hoje, agora e sempre. É isso aí, você participa, você pode ligar, fala aqui mesmo ao vivo, aqui com a gente. Só ligar no 0800 979 5011. 0800 979 5011, a ligação é gratuita e também você pode ligar no 0 operadora 11 2457 5011. 2457 5011. Se quiser mandar uma mensagem, tem o nosso WhatsApp 0 operadora 11 99643 3827 99643 3827. E assim, você também pode, pelo Facebook, fazer sua pergunta. Assim, na medida do possível, a gente vai respondendo tanto do WhatsApp, telefone e também do Face, né? Então, estejamos juntos por esses minutos para que nós possamos também juntos aprender. Já temos aqui pergunta dos nossos ouvintes para o pronto atendimento de hoje, que tem Margarete Parpinelli enviando aqui, transmitindo as mensagens. César Carvalho, vamos começando aqui contigo. Boa tarde, queridos. Poderiam me explicar o que significa batismo de fogo? Está em Mateus 3, versículo 11. Turma abençoada do pronto atendimento. O meu nome é Marineide de Pochorel, no Mato Grosso. Que é o batismo de fogo, César Carvalho? Mateus, né? Mateus 3, Amigo 11. Mateus, eu sou franco em dizer para você... Não, Mateus na Bíblia, Mateus... Ah, sim. 3, versículo 11. O nome é Marineide. Marineide. Amiga Marineide, eu francamente vou dizer para você, eu nunca li esse texto de Mateus, mas a gente vai estar buscando esse texto para procurar entender e compreender em qual contexto o Mateus colocou esse texto, e a segunda-feira que vem a gente traz para você. Eu, sinceramente, sou franco em falar para você que nunca li esse texto. Então, nós vamos buscar
para segunda-feira que vem nós podemos estar dialogando com você. Peço desculpas, mas segunda-feira seremos pontuais. Beleza, então tá. A gente até vai fazer uma busca aqui, mas vamos se mais para frente a gente conseguir alguma coisa, a gente bate um papo, eu leio aqui e a gente fala sobre, né? Uhum. Eu também não conheço, né, esse batismo. Porque não é uma terminologia espírita, né? É uma terminologia católica. Uhum. Ainda muito daquela, como fala, do sincretismo, né? Sim. Nós trazemos sempre ainda a questão do catolicismo para o espiritismo, até porque somos cristãos, né? E também fazemos a leitura da Bíblia, mas o católico pode ser que ele tenha muito mais familiaridade até, né, com a Bíblia, com os versículos, números, né? E os evangélicos também. Os né? evangélicos também. Protestantes também. E deixando claro, não que os espíritas não tenham, não leem, né? Mas são termos, às vezes, que a gente fala assim, que isso não está presente, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não está no Novo Testamento. Vamos para a próxima. Aqui tem o José Bento, ele é de Salesópolis. É bonito aí, né, Salesópolis, José Bento, que eu vi uns amigos fazendo, andando de bike, vários, né, ciclistas por aí, é um lugar bem bacana. Ele pergunta o seguinte, uma dúvida, os espíritos na erraticidade conservam seu perispírito com a mesma fisionomia até o seu reencarne? Nós sempre, ao desencarnarmos, né, nós mantemos a fisionomia da encarnação da qual nós desencarnamos. Espíritos superiores, espíritos já também que têm muito conhecimento do mundo espiritual, muito conhecimento da plasticidade do perispírito, pode, em algumas situações, né, mostrar vivências, mostrar vidas, mostrar aparências de encarnações anteriores. Mas a grande massa, que somos nós, né, a grande massa, nós aqui normais, né, espíritos comuns, nós vamos estar sempre apresentando, né, as feições da última encarnação, aquela que nós desencarnamos. O que muitas vezes acontece, dependendo o bem-estar do espírito, ou dependendo a dor do espírito no mundo espiritual, eu posso me mostrar um pouco mais renovado, eu posso me mostrar mais bem disposto, porque eu não tenho mais o corpo físico que me consome energias, eu não tenho mais o corpo físico que causa dor, caso eu tenha tido um desencarne no qual eu fui depauperando, eu fui ficando fraco, eu fui ficando bem, digamos assim, com o corpo físico bem debilitado. Então eu posso me apresentar de uma forma mais vistosa, como por exemplo a gente tem no E a Vida Continua, né, que de André Luiz, onde dois espíritos, um homem e uma mulher, que desencarnam por doenças graves, mas depois eles começam a se apresentar mais renovados no plano espiritual, mas sempre mostrando a aparência física da encarnação da qual desencarnaram. Até o próximo encarne. No próximo reencarne, claro, eu vou perder aquela forma, eu vou voltar a um padrão, se assim podemos dizer, comum, né, de perispírito, para adquirir a partir daí caracteres, né, de aspectos de fisionomia dos meus pais, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, da região onde eu vou reencarnar. Essa questão de apresentar-se no mundo espiritual, né, a gente verifica, por exemplo, que Emmanuel, né, que era mentor do Chico, ele se apresentava com a aparência de Públio Lentulus, né, quando ele foi senador de Roma, né? E justamente por uma questão íntima dele, né, ele sempre se apresentava com essa aparência, mesmo porque naquela época o Chico era, na condição feminina, estava encarnado como filha dele, né? E às vezes os espíritos, eles gostam de aparência de alguma encarnação, ou de alguma encarnação que foi mais cara para ele em termos de provas e de transformações, né? Então eles normalmente se apresentam com aquela aparência perispiritual, justamente em função dentro de um processo de gratidão por aquela reencarnação e que conseguiram superar-se muito a si próprio. Perfeito. Bom, eu fiz uma rápida busca aqui, são várias situações sobre batismo de fogo, mas vou trazer uma que está na internet, em respostas.com.br. O batismo com fogo provavelmente significa a obra purificadora de Jesus, que salva quem se arrepende, mas destrói o pecado. A expressão batismo com fogo apenas aparece 2 vezes na Bíblia. O batismo com fogo vem de Jesus. Durante seu ministério, João Batista avisava que iria chegar alguém maior do que ele. João batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo.
Está em Mateus 3,11 e Lucas 3,16. E algumas pessoas pensam que o batismo com fogo é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo, mas outras pessoas pensam que são dois batismos diferentes. De qualquer jeito, os dois estão ligados à obra de Jesus. E na Bíblia o Espírito Santo às vezes é representado por fogo. Então, eu acho que essa linguagem é uma linguagem muito mais alegórica, né? Sim. Porque em vendo de Jesus, né? E quando a gente fala em termos de fogo, estamos falando em termos de queimar para poder purificar, né? Nós sabemos que isso não faz muito do perfil de Jesus, né? Queimar para poder purificar. Então, eu acredito que, no caso, essa linguagem é a linguagem muito mais do João o Batista, né? Aquele que batizava, né? O que é muito interessante é que quando Jesus se apresentou, João falou que ele, Jesus, que deveria batizá-lo, Jesus falou, não, é necessário que se cumpra as profecias, então você precisa me batizar. E após Jesus ser batizado, nós sabemos que Jesus nunca batizou ninguém, nem com água e nem com fogo, né? Então a gente presume que aí seja uma forma de linguagem que o João o Batista utilizou, né, para poder exemplificar. Eu acredito, Alexandre, que seria esse batismo com fogo, né, que seria uma coisa muito mais intensa, né, se pressupõe muito mais dor e teoricamente muito mais sofrimento, né, é justamente porque quando Jesus veio trazer para nós os seus ensinamentos iriam solicitar de nós mudanças intensas, né, mudanças intensas em termos de mudanças comportamentais. Talvez daí essa imagem que o João Batista tenha feito, né? Porque seria, digamos assim, as mudanças propostas por Jesus foram extremamente intensas, né? E continuam sendo intensas até hoje, nos nossos dias. Talvez daí essa linguagem, né? E você vê que logo no início, né, do texto que você leu, é interessante. Fala assim, Jesus salva quem se arrepende, mas destrói o pecado. Ou seja, não basta só me arrepender, eu tenho que destruir o pecado. O que é destruir o pecado? Fazer a reforma íntima na nossa visão espírita, que é eu abandonar, né? As paixões dilacerantes, as paixões aviltantes, o meu orgulho, o meu egoísmo, para seguir, né, na mansuetude que Jesus nos convida. Então, esse, entre aspas, destruir o pecado é eu destruir em mim mesmo o homem velho e colocar um homem novo, que é a proposta que Jesus nos faz, a orientação que Jesus nos faz. E essa fala que você fez, Marco, ela é essencialmente do Paulo de Tarso, Sim. né? Que passou a sua vida inteira num labor muito intenso consigo próprio, e várias vezes ele falava, né? Porque eu não consigo fazer o bem que quero e faço o mal que não quero, né? Eu acredito eu que é exatamente esse batismo, esse conflito íntimo dentro de do cada um homem de nós, velho, né? com o homem novo, né? E olha que ele, Paulo, ficou 4 anos no deserto, né, se desconstruindo Saulo de Tarso para reconstruir Paulo de Tarso, né? E mesmo assim apresentou ainda inúmeras dificuldades. E teoricamente falando, nós podemos falar, se teve alguém que passou em teoria por o batismo de fogo, foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso e Maria de Madalena, né? Mas principalmente ele, no sentido de que quando ele saiu a pregar, quem o conhece, quem conhece toda a sua trajetória, viu o quanto de dor ele vivenciou. Em alguns momentos ele quase que morre por espancamentos, né? Sim. Que ele teve. Então, estamos falando de batismo, vamos, né, lembrar aí, falar por que o espírita não batiza. Eu lembro de Raul Teixeira. Raul Teixeira uma vez estava explicando o seguinte, que, como foi dito, né, João o Batista, ele batizou Jesus, mas Jesus não batizou ninguém. Então, o Raul Teixeira, ele disse o seguinte, nós precisamos ter a orientação de quem nós seguimos, né? Se é Jesus ou se é João. Por quê? Se ele não batizou ninguém, lembremos de quando Jesus estava na cruz, que ele estava com sede e deram um tipo de um vinagre para ele, né? Depois colocaram uma coroa de espinhos, falando, se uma criança, um filho nosso está com frio, nós vamos dar-lhe um gorro ou uma coroa de espinhos. Então nós vamos fazer o que fizeram com Jesus ou aquilo que Jesus fez. Por que que não se batiza no Espiritismo? Porque a crença, o que Jesus nos traz,
é que eu não preciso, né, de rituais, eu não preciso passar por etapas para que eu seja visto por Deus, para que eu me sinta digno de chegar a Deus. Né? Jesus nos convida, apenas ore, apenas se entregue, apenas seja você mesmo. Fale do seu coração, traga o seu amor, seja manso, seja pacífico, busque o perdão. Jesus não nos impõe nenhuma condição ritualística, Jesus não nos impõe nenhum costume para que cheguemos, né, a nos sentir bem. Apenas nos convida ao amor, apenas nos convida à resignação, nos convida ao perdão e principalmente dar a outra face nos momentos mais decisivos, que é a face do silêncio, a face da compreensão. Então, Jesus nos fala muito sobre isso, né? Que o amor é o que vai nos levar para a frente, o amor é o que vai nos libertar de nós mesmos. Ser batizado ou não, a gente vê, infelizmente, muitas pessoas, né, muitos empresários, muitos políticos no mundo inteiro, que são batizados e mesmo assim continuam cometendo, né, atos ignóbeis, né, quando a gente vê pela mídia, quando a gente vê as repercussões. Então, de que adianta me batizar? Eu preciso realmente seguir Jesus, eu preciso realmente seguir o amor. A questão do batismo, por exemplo, junto aos nossos irmãos evangélicos e protestantes, estão muito ligados ao fato de que você se arrependeu de todos os erros e pecados que você cometeu. A partir daquele momento que você aceita Jesus, você é batizado. A partir desse momento, desse seu batismo, todos os seus pecados foram perdoados, né? Se nós formos observar esse batismo, ele está contrariando Jesus, né? Sim. Porque Jesus deixou bem claro, a cada um segundo as suas obras. Ninguém irá vivenciar aquilo que não lhe é necessário. Nós temos também um outro aspecto da questão do batismo, em um determinado sentido, que é dos nossos irmãos católicos, é que o batismo também, por exemplo, do beber no catolicismo, ele estaria ligado ao fato de que o beber surgiu para o mundo em função do pecado original, que seria a relação sexual, do qual utiliza-se para o processo encarnatório. Ora, se o Senhor da Vida preconizou a reencarnação como instrumento de evolução e o processo de reencarnatório se dá pelo processo da fecundação através do ato sexual, então não existe nada de pecado no ato sexual que vai gerar uma nova encarnação. Então, portanto, para nós espíritas, não existe o pecado em si, né? O que nós não estamos dizendo aqui que as pessoas não cometem equívocos relacionados às questões da área da sexualidade. Nós estamos falando especificamente um fator do ato sexual como instrumento de processo encarnatório. Então, tem essas observações também que nós precisamos estar vendo. Por isso é que, então, na doutrina espírita, nós não preconizamos o batismo, mesmo porque, como o Marcos já disse, na doutrina espírita nós não temos nem dogmas e nem ritualismo. E só fazendo, né, pegando o gancho, né, quando o César comentou sobre o pecado original, né, vamos imaginar que Adão e Eva, né, simbolicamente, não tivessem cometido o pecado original. Já imaginou o universo inteiro, 2 trilhões de galáxias, centenas de bilhões, de trilhões, de quatrilhões de planetas, apenas para 2 seres, Adão e Eva? Não faria sentido, né? Não faria sentido. Eu sempre falo, gente, seria muito será que maluco. Só estamos nós mesmos aqui, né? Flutuando nesse universo? São 2 trilhões de galáxias, de acordo com a ciência, de acordo com a física, né? Uhum. Bom, vamos continuando aqui, mais amigos da Boa Nova participando. Quem aqui? Peraí. Uma pessoa que não se identificou diz o seguinte: sou muito ciumento, isso está acabando com o meu casamento. Eu tenho uma esposa maravilhosa e dedicada, mas cismo sempre em estragar os passeios e festas por ciúmes. Acho que tenho baixa autoestima, o que me leva a estes sentimentos horríveis. Qual caminho, Marcos, qual caminho seguir? Isto está acabando com a nossa paz. Uma coisa que nós temos que pensar, né? Ninguém é propriedade de ninguém. Ninguém é exclusivo de ninguém. Eu me relaciono com alguém, me sinto bem com esse alguém. Confiar ou não, vai de mim, não vai desse outro alguém. Desconfiar ou não, vai de mim, não vai desse outro alguém. Eu tenho que olhar para o outro e falar, ele é dono, ela é dona das vontades dela, do livre-arbítrio dela, do livre-arbítrio dele.
E nessa relação, eu vou convivendo. Se eu me sentir inseguro, eu vou sentar com a pessoa e conversar. Olha, eu estou me sentindo inseguro por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Agora, eu querer exercer poder sobre essa pessoa, eu querer que ela faça exclusivamente, somente o que eu quiser, isso não é amor, né? Isso é egoísmo puro. Eu quero ser dono da pessoa, eu quero ser possuidor da pessoa. E o amor liberta, o amor deixa o meu par livre. Aliás, não o meu par, a pessoa que aceita se relacionar comigo. Porque quando eu falo meu par, eu já estou falando em posse novamente, né? Aquela pessoa que aceita se relacionar comigo, ela tem que ser livre. E simplesmente, na nossa troca, no nosso relacionamento, respeitarmos um ao outro, respeitarmos o ser com o qual nós estamos, trabalharmos para que ele se sinta bem. Caso essa pessoa que nós estamos nos relacionando por algum motivo nos agrida, é uma opção dela. Eu tenho que enxergar que ela está passando por dificuldades e não querer controlá-la. Então, ciúmes é um lado meu de excesso de egoísmo e excesso de insegurança para comigo mesmo. Sugestão: procure um terapeuta, converse com um terapeuta sobre essas crises de ciúmes, porque em algumas situações, temos visto violentamente na mídia, tem levado inclusive a feminicídio, a agressões, a atos ignóbeis para nós, que já temos aí uma evolução e tanto, e buscamos o entendimento de Jesus. Essa questão você precisa observar também, meu amigo, que você é um traço característico comportamental que você já traz de outra encarnação. Você já traz isso de outras encarnações, né? E você precisa observar se em determinados momentos em que você entra nesse estresse comportamental, você não está dando espaço para que espíritos que têm alguma relação equivocada com você de outras encarnações e queira eventualmente, digamos assim, entre aspas, vingar-se de você por alguma coisa, não aproveita esse seu desequilíbrio que você abre portas para esses acessos para levar você a ter comportamentos desequilibrados, visando inclusive destruir a sua própria relação de afetividade ou destruir a sua relação de família. Quando Jesus dizia para nós, vigiai e orai para resistir às tentações, ele estava sendo claro e taxativo esse tipo de comportamento. Marcos falou de buscar terapia, buscar ajuda, mas se você está nos ouvindo, possivelmente você também possa ter acesso a uma casa espírita. Use uma casa espírita, conversar com o orientador espiritual e observar até onde essa situação tem nesse momento ou não uma potencialização espiritual no aspecto negativo. Sim. Lembrando, os espíritos só nos acessam através da permissão que nós damos a eles. Então, observe isso, por gentileza. Beleza. Vamos otimizar aqui agora, a gente fazer cada um. Tem o pessoal participando bastante. Opa, muito bom. O Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré pergunta: a fé cega que ainda predomina entre nós, de certo modo, pode atrasar a evolução espiritual como um todo? Atrasa e muito. Atrasa e muito. Nós observamos que a questão da fé cega gerou muita dor, gerou muita desarmonia, muito desequilíbrio na nossa história. Basta nós olharmos o chamado 1000 anos de trevas. Sim. O que essa fega não fez? Quantas pessoas não levou ao desencarne através de fogueiras, através de práticas absurdas, como, por exemplo, aquela que tinha na Idade Média, que a pessoa era pego lá, segundo alguns, em adultério ou pecado que seja, né? E falava assim, você vai passar pelo teste da água. Jogava-se a pessoa amarrada dentro da água e, né, se você sobreviver, é porque você naturalmente não cometeu o pecado. Mas quem iria sobreviver amarrado? Quer dizer, então, essa fé cega, Sim. essa fé cega gerou a chamada Santa Inquisição. Sim. Né? Então, a fé cega em nós está dizendo de um comportamento totalmente equivocado, e esta condição de fé cega, como o próprio nome diz, sempre vai nos levar a precipícios comportamentais. Nós estamos vendo hoje no nosso cotidiano, nós estamos aqui para falar de política, mas nós vamos citar só como exemplo essa questão de polarização de quem é de esquerda, de quem é de direita. As pessoas da nossa relação, até no meio espírita, tendo alguns comportamentos extremamente polarizados, esquecendo que a doutrina espírita preconiza a fé raciocinada.
né? Está no início do Evangelho. Fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé raciocinada em nós, ela deve ser um instrumento de vivência do cotidiano a nos levar a utilizar o livre-arbítrio sempre com equilíbrio para construir e não para destruir. Portanto, a fé cega ainda é um entrave extremamente complexo na nossa evolução espiritual. Ela hoje ainda é um instrumento de retardamento dessa evolução. Beleza. Um abraço aqui para a Deise, sempre com a gente. Também a Nelly Barbosa. Boa tarde, meus queridos amigos. Gratidão sempre pelo carinho. Eu moro em Navegantes, Santa Catarina. E Raidalva Gonzaga, boa tarde. Alexander Vieira Casimiro. Excelente semana a todos. Tem mais gente participando. A Jussara Zuquito. E a Jussara diz o seguinte: vocês são uma bênção em minha vida. Acompanho vocês há muito tempo. Gostaria de pedir ajuda. Marcos, meu esposo é uma pessoa difícil de lidar. Gosto de poder ajudar as pessoas e meu esposo não quer que eu ajude e fica muito bravo comigo e não gosta que frequento o centro espírita. Aí a questão é, nós estamos nos relacionando com o nosso par, né, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, para construir, para com isso avançarmos, para com isso seguirmos adiante. Porém, a individualidade não é o individualismo, mas a individualidade deve ser respeitada. A mulher tem os seus direitos, o cônjuge A tem os seus direitos, o cônjuge B também tem os seus direitos. Nos unimos com objetivos comuns, mas se eu gosto, por exemplo, de ir ao centro espírita e a minha parceira gosta de ir, por exemplo, na igreja evangélica, qual que é o problema? Eu continuo frequentando o centro espírita, a minha companheira frequenta a igreja evangélica. De vez em quando eu vou com ela à igreja evangélica para ali participar do culto que ela aprecia. De vez em quando ela vem comigo ao centro espírita para participar do culto, da fala, né, dos espíritos, da mensagem que a gente recebe no centro espírita. Eu gosto de ir ao cinema, ela gosta de ir ao teatro. Então, de vez em quando ela vai ao cinema comigo, de vez em quando eu vou ao teatro com ela. Mas nada impede que em alguma situação ela fala: puxa, meu bem, eu estou desejando hoje ir a tal lugar. Eu falo: olha, vá tranquila, eu não quero ir, eu vou ficar aqui em casa, vou fazer outra coisa. Não há problema nenhum. Nós não nascemos siameses, nós não estamos grudados um no outro, nós estamos unidos para o bem comum. Mas o estar unido não significa que temos que ir ao banheiro junto, temos que dormir junto, temos que acordar junto, temos que tomar café junto, temos que jantar junto, temos que sair junto. Não, cada um tem a sua individualidade. É lógico, é natural que façamos e fazemos coisas juntos, mas cada um tem que ter também direito à sua vida. Se minha parceira não está afim, eu vou ao centro espírita. Se eu não estou afim, ela vai na igreja evangélica, não tem problema nenhum. Agora, se o seu parceiro criticasse atos desequilibrados, eu vou no bar encher a cara, eu vou para as festas da noite, eu vou chegar às 5 horas da manhã, eu concordo que tem coisas estranhas, mas um comportamento útil, algo agradável, algo que engrandece, por que ser contra? Então eu acho que sentar, conversar de uma forma racional faz muito bem. E dentro disso, você aprecia o espiritismo, ótimo. Converse no centro espírita sobre o que está acontecendo na sua relação com seu marido. Veja algum tratamento, pois pode estar havendo também, como nós comentamos na questão anterior aqui, alguma influência espiritual para botar pilha, para botar aí receios no seu marido e ele começar a tentar cercear você. Por quê? Porque a sua frequência no centro espírita está trabalhando, está promovendo em você a sua libertação, a sua transformação, né, para fazer a sua reforma íntima. Então pode ser também influência espiritual, né, de adversários, né, da espiritualidade que tentam impedir o seu avanço através do seu marido. Então bate um papinho no centro espírita. Mas um diálogo claro, sério, é necessário. A relação do casal, o diálogo se faz extremamente necessário. E a individualidade é necessário ser mantida. César, o José Deusimar, ele é de Itapipoca, no Ceará. Gostaria de ouvir a opinião a respeito de uma pessoa que passa por situações de hipertensão, ansiedade, depressão, insônia, e já tendo ido a vários médicos, tomado vários medicamentos, sem que façam nenhum efeito, pode ter alguma coisa em relação a vidas passadas? Qual a opinião? Obrigada, Marcos, a todos. Não perco um só. E em situação, a doutrina permite uma regressão. Obrigada, eu não entendi o final. Mas
essa questão de saúde, elas estão ligadas às outras existências? Existem questões de saúde que estão ligadas sim às outras existências, lembrando que nós construímos as chamadas enfermidades em nós, seja elas enfermidades orgânicas, mas também as chamadas doenças psíquicas, emocionais, né, que nós também construímos em nós. Você citou vários aspectos, hipertensão, depressão, vários fatores que estão ligados ao campo emocional. E você pergunta se esse pode ser o passado que está no presente? Sim, pode ser o passado que está no presente. Mas também nós precisamos entender e compreender que eu posso estar encarnado para poder desconstruir estas enfermidades em mim através das minhas mudanças comportamentais. Mas será que eu estou fazendo isso ou será que eu estou potencializando essas heranças que estão em mim? Então você fala que você toma remédio, e aí eu estou observando que você está aguardando que haja uma mudança de fora para dentro. Na realidade, todo aspecto de cura, como está no Evangelho que fala do bem sofrer e do mal sofrer, está linkado ao processo de mudança de comportamento, de um processo de conscientização que a doutrina espírita traz para nós, que as doenças eu as construo em mim. Se eu as construo em mim, eu preciso desconstruí-las em mim. Como é que eu vou fazer isso? Olha, se é uma doença orgânica, eu vou buscar o médico, vai existir o remédio, vai existir a cirurgia, se é psíquica emocional, vai existir o psiquiatra com remédio, vai existir a terapia. Tudo isso são instrumentos que vai me socorrer para que haja a cura em mim. Mas eu preciso entender e compreender que eu preciso promover em mim um processo de autocura espiritual, que está em Paulo de Tarso, quando ele dizia: é necessário que eu desconstrua o homem velho que está em mim, que é o homem do mundo, o homem das atitudes focadas só no mundo da matéria, das atitudes impróprias, dos comportamentos equivocados, das mágoas, dos melindres, das raivas, dos ódios, para que eu possa construir um homem novo. Quem é esse homem novo? Esse homem novo é o ser crístico, que tem como base fundamental aquilo que Jesus nos recomendou: faça o teu próximo só o que você queira para você. Então, meu caro amigo, eu creio que você precisa buscar terapia, buscar o tratamento, mas também você precisa buscar no conhecimento espírita e também o tratamento espiritual na casa espírita, mas você precisa se mergulhar dentro de você mesmo, para que você possa estar fazendo uma autoanálise. Dentro dessa autoanálise, então, você propor aquilo que a doutrina espírita solicita de nós, que é a chamada reforma íntima, ou seja, a mudança de comportamento baseada no conhecimento. Jesus solicitou perdão, aceitação. É isso que nós precisamos exercitar em nós, porque nós estamos produzindo a cura de dentro para fora. O Marcos Luiz, que é aqui da freguesia freguesia do Ó, ele diz o seguinte: eu tive uma passagem muito bonita e ao mesmo tempo de tristeza com minha cachorra. Ela estava bem doente, em estado terminal. Uma bela manhã, ao acordar, minha mãe me disse que ela estava agonizando e eu fui ao seu encontro. Ao me posicionar e colocar as mãos nela, ela reagiu ferozmente, mas ao mesmo tempo eu conversei em pensamento e agradeci muito a ela por ter feito parte de nossas vidas. E falei em pensamento: pode ir, você cumpriu sua missão, e que estava liberada para partir. Ela se acalmou enquanto dizia no pensamento. Ao final ela partiu instantaneamente. Senti uma paz e ao mesmo tempo muita tristeza neste momento. Poderia ela, um animal, ter entendido e sentido a minha vibração em agradecimento e após isso partir? Como entender essa relação que tive? Porque marcou muito para ele. O Espiritismo nos ensina que nós somos criados simples e ignorantes, vamos estagiando nos diversos reinos da natureza até chegar no reino nominal, até chegarmos a seres humanos. Então, enquanto eu estou no estágio animal, como a sua cachorra, ali é um princípio inteligente, é ainda um espírito na sua preparação de desenvolvimento de instintos, de desenvolvimento de emoções, de sensações e também de sentimentos rudimentares, mas também de sentimentos.
Então, o seu amor, né, pela sua cachorra, o nosso amor pelos nossos pets. Nós estamos o quê? Envolvendo os nossos pets, envolvendo aquele princípio inteligente que está ali, em ondas de carinho, em ondas de paz, em ondas de bem-estar. Evidente que ela não captou a sua mensagem, ela não captou o que você disse, mas ela captou o seu carinho, a sua dedicação, a sua energia de paz, os seus fluidos, né? A gente fala muito de doação de fluidos, algo similar a um passe. E com isso ela foi amenizando, com isso ela foi ficando tranquila. E como estava no momento de desencarnar, desencarnou. Não desencarnou sozinha, por quê? Porque sempre há espíritos trabalhadores, né, cuidando dos princípios inteligentes, cuidando dos nossos animais, para que depois sejam enviados para uma nova reencarnação, seja como cachorro, seja numa outra espécie, né, do reino animal, onde vai continuar ali a sua evolução do instinto, o seu aprimoramento de instintos. Então ela não entendeu o que você falou, mas tranquilamente ela sentiu, né, o seu carinho, a sua paz, e isso, né, ajudou ainda no desencarne para que fosse mais tranquilo, porque você doou fluidos balsamizantes, você doou fluidos harmônicos. É claro, a gente fica triste, porque a gente sente saudade do bichinho. Sugestão, adote uma outra cachorrinha, por que não? Né? Curta uma outra cachorrinha, né? Transmita o seu amor para um outro princípio inteligente na sua evolução, e daqui a alguns milhões de anos, centenas de milhões de anos, quando ele chegar no reino animal, né, no reino nominal, vai estar ali com muito amor em seu coração, doado por você, por exemplo, e por qualquer um de nós. Ô César, a Eulina Balseiros, boa tarde, ela diz assim, ó, certa vez me disseram que o passe na casa espírita é um ritual. Como entender isso? É um ritual ou não é? Já aproveito para dizer assim, ó, que você entra na casa espírita, todos os passes são seguidos de uma certa frase, vamos ao passe, e cruzado e transversal, tal, próximo, a mesma coisa. Então, é um ritual ou não é um ritual? Precisamos entender e colocar essa questão de rito, ritual, o ritualismo, né? Uhum. Quando nós falamos que na casa espírita não existe ritual, naquele sentido de como existe, por exemplo, o ritual em uma missa, né? Que existe todo aquele ritual conduzido pelo sacerdote que ali está, né? Então, nesse sentido, sim, na doutrina espírita não existe ritual dentro dessa questão do ritual religioso. Mas sim, a partir do momento que eu estou lhe dando o passe, usando as mãos para dar o passe, eu estou fazendo um rito, né? Mas a questão o ritual, você pode colocar, por exemplo, assim, olha, vai ter uma formatura. Então vai ter esse rito da formatura ou esse ritual da formatura, né? Que é diferente de um ritual religioso. Quando nós falamos que na casa espírita não existe o ritual religioso, é porque nós absolutamente não temos, dentro da visão daqueles ritos, dentro das religiões, o mesmo tipo de comportamento. Mas sim, ali no passe existe um rito, porque eu vou impor as mãos, porque eu vou fazer uma gesticulação. Dentro desse processo aí, tudo bem. Mas, dizendo claramente é o seguinte, não existe na doutrina espírita rituais religiosos. Como, por exemplo, o casamento católico é um ritual religioso. O casamento protestante ou evangélico é um ritual. Na doutrina espírita nós não temos isso. Então, dentro desse viés, a doutrina espírita é o rito no passe, mas não existe o ritual religioso. Perfeito. Quem mais participa com a gente? Um abraço. Só um adendo dentro disso, né, do passe. Sim. Algo que nós temos que observar também é assim, se cada um de nós desse o passe de um jeito, pensa ali, o paciente olha e fala, o passe do César, eu acho ele mais bacana do que o passe do Alexandre. É mais porque forte? O César gesticula assim, O César gesticula é o presidente assado. do centro, eu vou tomar um passe por com causa da ele. forma que ele gesticula. Pô, o do César demora 5 minutos, o do Alexandre demora 30 segundos. Você imagina uma federação, um Perseverança, que são centros espíritas gigantescos em termos de frequência de pessoas, se não tiver uma padronização, não tiver um tempo mais ou menos comum, a bagunça que seria. Então, acabamos também, né, seguindo a orientação de André Luiz, né, que é o passe longitudinal, né, em suas obras, acabamos seguindo essa obra, porque ela é séria, ela vem do mundo espiritual para cá, e também para a gente ter, né, um processo de não gerar filas e não gerar expectativa mais numa pessoa do que em outra, para querer escolher um médium ao outro médium. O que nós podemos dizer, Alexandre, se você me permite aí ver agora em mim, é que nós podemos substituir a palavra rito ou ritual
por uma disciplina. Uma disciplina, isso Um mesmo. processo de disciplina durante o passe. Perfeito. Aí o abraço que eu ia mandar aqui é para Catarina de Toronto, no Canadá. Nossa Está nos amiga vendo ao Catarina. vivo. Oh, que bacana, hein? Ó, Catarina, se você quiser convidar a gente para ver a catarata lá do Niágara, tal. E conhecer os dois filhos, né? A Catarina tem um casal de filhos, né? Tem Um a abraço menina a que eles, nasceu né? antes, depois o pequeno que nasceu depois. A Catarina, que já esteve aqui na rádio conosco há algum tempo atrás, mas que também foi conhecer o Paz e Amor. Muito bacana. Perfeito. Marcos, vamos lá. Dá tempo de uma ainda, hein? Simone de Interlagos. Sabemos que reencarnamos para acertos. Uns vêm com a riqueza, outros nem tanto. Vocês acreditam ser possível com a mudança do padrão mental, otimismo, também crenças positivas, conforme menciona a lei da atração, o ser humano mudar sua história de vida saindo da pobreza? Qual é o convite de Jesus, né? Para todos nós, né? O que te ligares na terra, te ligará no céu. O que te desligares na terra, te desligarás no céu. Se eu estou muito preocupado com a riqueza, com a pobreza, se eu estou muito preocupado com a materialidade, eu não estou prestando atenção em Jesus, que nos convida aos bens duráveis, nos convida aos bens eternos. Porque aquilo que eu tenho na matéria, a riqueza, a ferrugem consome. A traça consome. Tudo que eu tenho na matéria, ao desencarnar, não me acompanha para o mundo espiritual. Se hoje eu levo uma vida mais restrita em termos materiais, se eu levo uma vida restrita em termos físicos, como o César mesmo comentou, né, um pouco mais no início do nosso programa, são consequências de desatinos meus, né, em existências passadas, na qual, quando eu tinha abundância de recursos, eu usei mal meu livre-arbítrio e acabei causando prejuízo. Por isso, nessa encarnação, eu estou mais limitado, muitas vezes em bens materiais, outras em bens físicos, né, no meu corpo, e outras em comportamentos mentais. Mas isso faz parte do quê? Do processo de restrição para que eu aprenda com o mínimo a valorizar o mínimo que eu tenho para depois poder voltar na abundância. Mas com a nossa evolução, eu vou ver que a matéria ela é útil enquanto eu estou encarnado. Ela é útil para o meu dia a dia de encarnado. Ela não é o objetivo de vida. O objetivo de vida é o amor, é o perdão, é a paz. Então parece meio paradoxal, mas com a evolução não haverá mais pobreza. Com a regeneração, mais lá para frente, bem lá para frente da regeneração, não haverá mais pobreza, porque cada um de nós estará satisfeito com o que tem. Trabalharemos sempre em prol do próximo e não em prol de apenas nós mesmos. Mandar um abraço aqui para os nossos amigos, tanta gente que participa aqui também pelo Face. Gostaria de poder colocar todas as questões aqui. Jussara Zucchetto, falei, Daniel Rosa, lá de Goiânia, Juliano Lucena, Nivaldo Ferreira, Silvio, Ana Cláudia Valentim, Marcelo Felipe, Adriana Mara e, enfim, nosso tempo que urge, né? Mas para fechar mesmo, César Carvalho, em 1 minuto e pouquinho, por que não posso fazer todos os dias o passe? Já que eu estou precisando, diz a Maria das Graças de Itaperuna, porque ela procurou e disse que isso, no que ela pesquisou, só pode ser um passe por semana. A gente pode tomar 2? Posso tomar um passe de manhã, que eu fui no centro, e à noite, se eu for trabalhar de novo, tomar outro passe? Maria das Graças é assim. Ninguém diz que você deve tomar só um passe por semana. O passe em nós é um tratamento como é o tratamento médico. O médico vai estar me medicando segundo o estado clínico que eu vou estar. Para você fazer tratamento espiritual na casa espírita, por exemplo, se você frequentasse o Paz e Amor, você poderia tomar um passe todos os dias. O passe simples lá no Salão do Trabalho de Evangelho e Passe, que tem todos os dias. Não um passe específico, que é o tratamento. Para o tratamento, você precisa passar por um orientador espiritual que vai ver a sua necessidade e vai determinar que tipo de passe você necessita e qual a quantidade de passe que você necessita durante a semana e durante quantas semanas você vai precisar desse passe. O passe, na ótica de Emmanuel, é um tratamento e nós não podemos abusar do passe. Portanto, encare ele como tratamento. Busca o orientador da casa que você frequenta e ele naturalmente vai determinar aquilo que você necessita, como o médico determina o que você necessita. Um abraço também, Sônia Silva, pelo Face. Nós chegamos ao final do nosso pronto atendimento.
Eu estarei aqui novamente amanhã, às 17 horas. Vocês que mandaram hoje aqui no WhatsApp tem várias perguntas. Eu farei amanhã a equipe de terça-feira. Espero que você possa estar aqui acompanhando. Obrigado, equipe FEAL, Margarete, também Fernanda, Jefferson e Valdeci, toda a equipe FEAL, que muito mais do que o pessoal que está aqui na parte técnica, né? Equipe que trabalha e bastante em prol da divulgação do Espiritismo. Obrigado, Marcos. Marcos desse lado. Obrigado, Alexandre. Bom retorno. Obrigado, César, nobre amigo. Obrigado, equipe técnica. E a você, caro ouvinte, caro internauta. Sempre um prazer estar aqui falando de vida, de Jesus, do Espiritismo. Uma excelente semana, com muito amor, com muito perdão, com muita paz a todos nós. César. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, compartilharam conosco. Bem-vindo de volta, Alexandre, a equipe técnica, o nosso carinho. E até a próxima segunda-feira, quando aqui nós estaremos com o nosso programa Pronto Atendimento. Até a próxima.